Bom dia a todos, a graça e a paz. É uma alegria e já agradeço pelo espaço, por esse tempo aqui. Meu nome é Lindon Carlos, né? Para combinar com a figura. Minha mãe caprichou nisso, né? Brincadeira, glória a Deus. Eu sou do sertão da Paraíba, de uma cidade minúscula, de mais ou menos 12 mil habitantes. E comigo está minha esposa, a missionária Lucivânia, que já morou aqui perto. Há uns 20 anos atrás eu vim buscá-la aqui. Eu vim noivar com ela, quando digo aqui, ali em Londrina, né? Então ela é de Serra Talhada, terra de Lampião e Maria Bonita. Então vocês tratem ela bem. Ela foi missionária da Jocum durante alguns anos. E estamos aqui, né, também por termos tido esse contato com os amados irmãos aqui, através da Cleonice e de outros irmãos, a Isadora, que foi citado aqui. A gente conheceu lá um passarinho, não sei se pode chamar assim, é Lucas, né? Tudo bem. E o amado irmão que está aqui do nosso lado. Então é uma alegria estar com vocês aqui, tá bom? Gostaria de compartilhar um pouco a respeito da nossa missão, daquilo que estamos vivenciando lá no sertão, né? Ao longo dos anos. Eu sou pastor da Igreja Ação Evangélica, na cidade de Imaculada, sertão da Paraíba, mas coordeno um programa Sertão Sustentável, que é um programa que atua na Paraíba, no Pernambuco, no Rio Grande do Norte e no Ceará. Atualmente eu estou dirigindo a SEV, para a gente abreviar, a Igreja Ação Evangélica. Ela tem 3 pilares, que é eclesiástico, missionário e de ação social. Todos se completam e todos trabalham conjuntamente. Eu hoje estou dirigindo também o Ministério de Ação Social da igreja. Nós queremos falar um pouco a respeito da essência da missão, porque nós vivenciamos dessa forma a missão, cremos na missão integral. Nós vamos ler um texto da Palavra de Deus. Depois nós vamos mostrar alguns slides e uns pequenos vídeos que nós trouxemos para compartilhar com os irmãos. Tá certo? Quero convidá-los a abrir a Bíblia em Mateus capítulo 9. Agradecendo aqui que nós estamos acompanhados, né, acolhidos pelo casal Eliel e a Genesi. A Genesi e a Cleonice já caminharam conosco não só uma vez, fazendo um trabalho em regiões diferentes da Paraíba, tanto em Imaculada como em outras cidades, de evangelismo com as crianças, né? 2014 e já por 2 vezes já, né? Foram contribuir com esse trabalho lá. Nós agradecemos à igreja aqui, a Presbiteriana de Biporã, por terem, né, enviado seus membros para lá. E atualmente, esse ano, também essa igreja tem contribuído com um projeto que a gente vai só citar rapidamente, porque nós poderíamos apresentar várias ações e projetos diferentes. A gente quer mostrar uma experiência de uma comunidade que tem várias ações e vários projetos de desenvolvimento integral. E o projeto Pão Nosso de Cada Dia é um projeto que essa igreja atualmente tem ajudado, né, a esse projeto. Mateus 9, versos 35. A missão da igreja e os desafios do sertão. Eu pedi ao irmãozinho que aquele slide você já pode deixar aberto aqui, que eu preciso mostrar uns 3 slides antes até mesmo de discorrer um pouco sobre esse texto. Porque hoje é uma data importante estamos completando 80 anos, não sou eu, é a missão Ação Evangélica hoje, completando 80 anos. Exatamente há 80 anos atrás chegava no Brasil, vindos da Inglaterra, Eduardo e Dora Mundi, primeiro casal de missionários, foram pioneiros em muitas regiões do interior do sertão da Paraíba. Nossa denominação é uma igreja pequena, que colocou suas bases lá no sertão e permanece lá. Ao todo nós temos mais ou menos 85 trabalhos eclesiásticos entre igrejas, congregações, mas são em lugares inóspitos, lugares pequenos dessas regiões que eu falei para vocês. Nós temos algumas igrejas em Campina Grande, João Pessoa,
que são igrejas maiores. Porém, o nosso maior núcleo de trabalho está em lugares, vilarejos, comunidades rurais, cidades pequenas. E há 80 anos atrás, surgia a Igreja Ação Evangélica, da visão missionária de um casal, de um irmão, que queria vir ao Brasil para evangelizar lugares não alcançados. Então ele chegou aqui em 1938, ainda na época do cangaço. Então ele chega no mesmo ano em que morreu o Lampião, porém ele convive com resquícios do cangaço. Ele teve uma luta muito grande para vir para o Brasil, porque a sua esposa a princípio não queria, até que ele literalmente, né, caiu do cavalo. O pessoal disse que Paulo caiu do cavalo, o apóstolo Paulo, não sabe, ninguém sabe, acho que não caiu, mas esse caiu do cavalo e ficou em coma durante 46 dias. Durante esse coma, a esposa dele fez uma promessa de que, se ele ficasse bem, ela iria acompanhá-lo no seu chamado para o Brasil. Foi um chamado duro, porque quando eles chegam, eles passam um ano. Pode passar a próxima imagem, irmãozinho, só para a gente. Pode passar, depois a gente volta para ler isso aí. Então, isso aconteceu no dia 20 de agosto de 1938. O casal, né? Esse que está do lado esquerdo é o Eduardo, certo? E a segunda mulher ali, que está do lado direito, a sua esposa Dora. E quando eles chegam no Brasil, eles passam 1 ano e 3 meses em Recife e vão para o interior, para o sertão de Pernambuco, para Flores, e depois é que vão para a Paraíba. Porém, os seus primeiros 3 anos na Paraíba foram árduos. Eles perderam 2 filhos, depois de nascidos, com desnutrição, porque os padres da cidade onde eles estavam morando proibiram da população vender leite para eles. Então, numa época que as doenças, as epidemias não eram tratadas como hoje, eles passaram por esse sufoco, né? E perderam seus filhos doentes e também com essa contribuição de perseguição, levaram pedradas e etc. Aí a próxima foto, eles saíram dia 20 de agosto do mesmo porto que o navio Titanic tinha partido, em Londres. Viajaram em terceira classe, pois não tinham condições de viajar num local de primeira ou segunda classe. E o próximo slide, irmãozinho, ele mostra a chegada deles no Brasil. Essa aqui é a chegada deles no Brasil, dia 2 de setembro de 1938. Então, essa é uma data importante hoje, né? Eu vim comemorar com os irmãos aqui. Aí, volte um pouquinho agora, querido, só para a gente mostrar. Nossa missão é viver a missão integral como Cristo viveu, pregando o Evangelho, evidenciando os sinais do reino de Deus, defendendo os direitos de todos, amando e respeitando o pobre e o necessitado. Essa é a nossa missão, né? Mateus 9:35 diz assim a palavra: Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a enfermidade e toda doença entre o povo. Quando ele viu as multidões, teve compaixão delas, porque andavam cansadas, desamparadas como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: em verdade a colheita é grande, porém os trabalhadores são poucos. Portanto, rogai ao Senhor da colheita que envie trabalhadores à sua colheita. A missão da igreja e os desafios do sertão. Eu quero citar aqui alguns irmãos, alguns presbiterianos, falando sobre essa questão da missão, dessa perspectiva de Jesus percorrer os locais para anunciar o reino de Deus. O Hernandes Dias Lopes, ele diz o seguinte, que a igreja deve cumprir a sua missão não apenas dentro dos seus portões, mas fora dos seus portões. Ele diz que os profetas, Jesus e os apóstolos, pregaram nas ruas, pregaram nas praças, fora dos portões. Eles percorriam as cidades, as vilas e os campos. Eles estavam onde o povo estava. A missão deles era principalmente uma missão centrífuga, para fora das 4 paredes, para fora dos portões. E eu acrescento que parece que ao longo dos séculos a igreja ela perde essa perspectiva, né, profética, missionária, e apenas ela se abraça com a perspectiva sacerdotal, dentro, para dentro, né? E ele acrescenta dizendo:
Hoje concentramos nossas atividades no templo. Nós invertemos a ordem. Jesus percorria, Jesus ele ia, ele estava. Em vez de irmos lá fora onde as pessoas estão, nós queremos sempre que elas venham a nós, esperamos ou trazemos para perto de nós. Nosso testemunho se tornou-se intramuros, dentro de quatro paredes. Nossa missão tornou-se centrípeta e somente, ou quase somente para dentro. Em vez de irmos ao fundo para lançarmos as redes e pescarmos, nós estamos pescando no raso. Fazemos uma pesca no aquário. Multiplicamos nossos esforços para fazermos demorados treinamentos, mas não colocamos em prática aquilo que aprendemos. Às vezes, como cristãos, nem temos tempo de colocar em prática o que nós aprendemos dentro das nossas igrejas, né? Fazemos congressos e conferências para aumentarmos nosso cabedal teológico, mas esse conhecimento não se traduz muitas vezes numa ação missionária contínua e progressiva. Cruzamos os mares e atravessamos as fronteiras para adquirirmos o melhor conhecimento, mas guardamos isso para nós mesmos, para o nosso próprio deleite espiritual. Cruzamos os mares, mas às vezes não cruzamos as ruas, não cruzamos os estados que estão perto de nós. Conhecemos muito e exercitamos pouco. Sabemos muito e realizamos pouco. Reunimos-nos muito para edificarmos a nós mesmos e saímos poucos para repartir aquilo que nós recebemos. Temos prática, o costume, estamos falando do nosso cristianismo histórico, de discutir as doutrinas da graça, mas para anunciarmos as boas novas do Evangelho, mas às vezes não as praticamos como deveríamos praticar. Esse é um grito, né? uma prédica do Hernandes Dias Lopes. E o Richard Foster, no seu livro de Disciplina Espiritual, ele diz: quando vamos à Escritura, quando vamos à Bíblia, vamos para ser transformados, e não apenas para acumular o conhecimento, as informações. A missão na íntegra, a missão toda para todas as pessoas, nada mais é que aplicar as verdades do Evangelho às questões práticas da vida. É o que diz o pastor da Igreja Presbiteriana de Barra da Tijuca, Antônio Carlos Costa. Ele diz que a missão que nós temos é colocar o Evangelho em todas as questões práticas da vida, em todos os momentos. Para John Metcalf, que é o nosso pastor presidente lá da Paraíba, ele falou no 6º Encontro para a Consciência Cristã em Campina Grande, que é um dos maiores eventos cristãos do Brasil. Ele falou sobre ação social como instrumento de missões. Ele disse: a minha posição sobre isto é que vivo todos os dias da minha vida para a glória de Deus. Tudo que o cristão faz, ele faz para Deus. Nós temos que amar a Deus com tudo que somos e com tudo que temos, e amar o nosso próximo como a nós mesmos. O pastor John fala assim: eu creio na missão integral da igreja. É um pastor que está há 46 anos no Brasil. Ele é mais sertanejo, mais paraibano do que eu. Tudo que o cristão faz, ele faz para Deus. Portanto, a ação social, ele diz, não é um instrumento para missões. Nós defendemos isso. Não é uma isca para missões. A ação social não é um instrumento para missões, e sim uma parte integral de missões. Lamentavelmente, negligenciado e discriminado em diferentes épocas da história da nossa igreja. Para o pastor luterano, Valdir Stuarnel, da igreja luterana, ele diz que missão integral é você faça o que Jesus fez e você está praticando a missão toda. Para John Stott, missão integral é o evangelho todo, para o homem todo e para todos os homens, que é compreendido como o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, assim como o poder de Deus para interferir na estrutura da sociedade, nas comunidades, nas ruas, nas praças, na política, nos meios da humanidade, pela promoção da justiça. João Calvino, quando construiu a sua teologia social, a partir da convicção de que Cristo é o Senhor de todos, em todos os aspectos da vida humana, e que a palavra de Deus deve regular todas as áreas da vida, e não somente aquilo que nós chamamos, ou temos a tendência a dizer, daquilo que é eclesiástico, mas de tudo aquilo que nós fazemos. Queridos irmãos, nós estamos concentrados no Nordeste, principalmente no sertão do Nordeste, onde
Segundo o índice do IBGE, 16 milhões de pessoas vivem extremamente na pobreza. Desses 16 milhões que vivem na extrema pobreza, quase 10 milhões estão nos sertões. Nos sertões do nosso Nordeste e também de todo o semiárido que pega um pouco do estado de Minas Gerais, existem 14 mil povoados e vilas sem uma igreja evangélica, sem uma comunidade cristã. E alguns lugares como os que nós vivenciamos constantemente, todas as semanas, e não tem nenhum cristão sequer, nenhuma pessoa cristã ainda em lugares assim. São lugares que são avassalados pelas questões da seca, polígono da seca, o que aumenta mais a dificuldade, as condições de igrejas se estabelecerem ou de irem para esses lugares. É uma região fechada, ainda e com dificuldades. Por que temos dado ênfase ao sertão nordestino? Isso que eu estou falando aqui, ações reconhecidas do IBGE e também da revista Ultimato. Há algum tempo, algumas organizações reconhecendo historicamente que houve pouca atenção para a igreja brasileira no norte e no nordeste, têm se voltado seus olhos para essas regiões. A divulgação de pesquisas colocando em evidência a condição precária e o anúncio do evangelho e do desenvolvimento social e o intercâmbio de pessoas das regiões sul e sudeste para desenvolver ou enfatizar o evangelismo nessas regiões. Alguns índices sobre o panorama da evangelização da região têm sido divulgados pela revista Ultimato. 11% do total do território tem 36 milhões de pessoas nos 9 estados do Nordeste, né? Que é composto por 1.133 municípios. Dos 222 municípios brasileiros com menos de 2% de evangélicos, 138 estão no Nordeste, que é a região menos evangelizada do Brasil. Desses 222 municípios, quase 80 têm menos de 1% de evangélicos. 50% das crianças mais pobres do Nordeste estão nos sertões, que são 66% das crianças. Infelizmente, 19% dessa população ainda é analfabeta. A média de idade, que hoje no Brasil ultrapassa 70 anos, no sertão é de 68, 69 anos. 41% da população recebe ou vive com menos de um salário mínimo. São dados que você encontra na revista Ultimato. A missão de Deus, queridos irmãos, ela precisa ser integrada, compreendida integralmente em toda a narrativa bíblica. Onde encontrar parâmetros bíblicos para dizer que precisamos evangelizar, falar, mas também agir com as nossas mãos, com aquilo que temos, com aquilo que somos, para contribuir com o desenvolvimento de todas as pessoas. Não vai existir uma base bíblica isolada, porque toda a Bíblia fala da missão de Deus, e nós como igreja fazemos parte da missão de Deus. Na Bíblia encontramos dicas claras da Missio Dei, como a igreja deve operacionalizar essa missão. Nós somos cooperadores e agentes da missão de Deus. Somos empoderados pelo Espírito Santo de Deus, inspirados por Jesus Cristo, que diz: assim como tu me enviastes ao mundo, eu também os envio. João capítulo 20, versículo 21. Jesus veio ao mundo porque ele tinha uma missão para o mundo. O profeta João Batista tinha isso muito claro quando disse: eu não sou o Cristo, mas sou aquele que sou enviado adiante dele. Deus tinha um projeto original que incluía a queda, levava em conta a queda porque ele sabia que o homem cairia. A verdade começa que, desde o Antigo Testamento, Deus tem um pacto com o homem, tem um pacto com Israel e tem um pacto com a igreja. E a igreja faz parte dessa missão cumpridora dos propósitos de Deus aqui na terra. A igreja, ela é missionária, missional, porque sua identidade e visão está baseada na missão de Deus. Se isso não acontecer, a igreja se torna antropocêntrica, não voltada para aquilo que Deus quer, mas para aquilo que ela quer, aquilo que o homem quer, focada somente no eu e no homem. A missão de Deus, ela diz, o diretor da Sul-Americana, aqui perto de vocês, ele disse que tem 3 aspectos, eu quero acrescentar um. Ele diz que a missão de Deus é para reconciliar a humanidade com Deus,
reconciliar a humanidade com o seu próximo e reconciliar a humanidade com a criação de Deus, mas também o homem consigo mesmo. O homem precisa se encontrar consigo mesmo, com Deus, com o próximo e com a criação. Na queda, todos esses aspectos eles são afetados. O homem se esconde de Deus, briga com o próximo e nem entende ele mesmo, nem conhece a sua própria identidade. Então, a partir desse texto que nós lemos, de Mateus 9,35, nos dá características de como deve ser a nossa missão, como devemos contribuir com a missão de Deus. Onde essa missão acontece? Em todos os lugares, nas cidades, nos povoados, nas vilas, nos campos, e não somente aqui. A igreja não pode, dizia o bispo Robson Cavalcante, a igreja não pode ser um armazém de secos e molhados, cheios de sacos de sal e caixas de lâmpadas, e o mundo fedendo no escuro, e você reclamando porque é que o mundo está dessa forma. O Robson Cavalcante acrescentou, Jesus percorria, Jesus andava, Jesus saía, Jesus ia. E nós hoje, como sendo uma igreja peregrina, permanente, alguém que percorre, corre área geográfica, corre as ruas, corre as áreas sociais do mundo. John Stott, eu volto a citá-lo, ele dizia, ou escreveu, um cristianismo que perdeu sua dimensão, perdeu o sal. E não somente é insípido em si mesmo, mas inútil para o mundo. Então a nossa missão é no mundo inteiro, em todos os lugares, é nos sertões, em qualquer lugar que o Senhor nos envie. E a mensagem do Evangelho? O que é que nós pregamos? Jesus pregava, anunciava, está bem claro no texto, querigma. Sem pregação não há possibilidade de pessoas encontrarem a Jesus Cristo. Se não falarmos, as pessoas não entenderão. Foi lido aqui pelo irmão Beto, pastor Beto. A pregação ela tem que ser realizada. Mas no texto que lemos, Jesus percorria, mas também ele ensinava. É o didaquê, é o discipulado, é a consolidação. Jesus ensinava as pessoas. Mas além dele pregar, dele proclamar, dele discipular, dele consolidar, ele também curava. Faz parte da diaconia. Curava as enfermidades e todas as doenças das pessoas. Todas as enfermidades. Ou seja, milagres acontecem todos os dias de formas diferentes. De formas diferentes. Um milagre não pode se transformar num fim em si mesmo, mas é, poderíamos dizer, para servir ao próximo. Então, o tripé, poderíamos dizer assim, da igreja deve ser pregar, ensinar e servir, embasados na comunhão com Cristo e na comunhão com o próximo. Além de onde fazer isso, que conteúdo devemos levar, também tem como fazer essa missão. Como fazer essa missão? Jesus Cristo, ele teve compaixão das pessoas. A metodologia de Jesus era perceber, era ver. Já que ele percorria, ele conseguia ver a situação do próximo. Ele enxergava a situação do próximo. E a percepção, ela precede o serviço. Nós precisamos visualizar, enxergar e aí servir. Se você não vê, se você não sente, se você não entra em contato com o próximo, se você não conhece a realidade do próximo, se você não percorre, se você não tem acesso, o que fazer e como fazer? As coisas que estão longe de nós não nos tocam. Aquilo que está distante dos nossos olhos, às vezes até longe do nosso coração, não vão fazer diferença em nós. Por isso o método de Jesus era, venham e vejam. Vamos caminhar, vamos percorrer. O impressionante é que Jesus via nesse texto as pessoas doentes, ele via as pessoas aflitas, ele via as pessoas depressivas, ele via as pessoas estressadas, ele via as pessoas perdidas como ovelhas que não têm pastor. Ele via as pessoas carentes de pão, carentes de água, carentes emocionalmente, carentes espiritualmente. Jesus enxergava o todo nas pessoas. John Stott disse, é impossível ser verdadeiramente convertido a Deus sem, através disso, ser convertido ao próximo. E volto a citar o Antônio Carlos Costa, lá da Barra da Tijuca, que ele diz assim, que se nós somos amantes da Bíblia Sagrada, se de fato nós amamos a Deus, se de fato a gente ama o que Deus ama, se de fato nós nascemos de novo, se temos o Espírito Santo na nossa vida, como ignorar
a realidade do próximo? Como ignorar a realidade das favelas, do sertão? Como ignorar a realidade das periferias? Como ignorar a realidade das drogas, da situação que está à nossa volta? Ele disse que depois de ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e marcar versículo por versículo o tema da desigualdade, da injustiça, da necessidade, ele diz: quem não se converte ao pobre, quem não se converte ao próximo, não é convertido. A compaixão é o beabá da ética cristã. A misericórdia, o amor é a ética do cristão. E eu lembro agora de um texto conhecido das Escrituras, quando Jesus encontra o jovem rico. Uma frase que me chama a atenção é que diz que Jesus o amou. Independente de ele se converter ao Evangelho ou não, ele o amou. Nós devemos ter na nossa missão essa coerência, né, de sermos e amarmos o nosso próximo. Precisamos ser uma igreja que dá voz aos sem vozes e visibilidade aos invisíveis. Mas quem faz isso? Eu gostaria de você visse comigo o texto 9, versículo 37. Quem é responsável por essa missão? Então disse Jesus aos seus discípulos: em verdade a colheita é grande, porém os trabalhadores são poucos. No Ceará o pessoal diz: o Ceará é grande e os cearenses são poucos. E a tarefa é muito grande. E parece que continua como da mesma forma na época de Jesus. Grande é a seara e os trabalhadores são poucos. Mas ele nos convida a sermos os agentes dessa missão, dessa transformação. E a autoridade que vem do nome dele. Como ele deu autoridade aos 70 para irem pregar o Evangelho. E eles voltaram com alegria, compartilhando aquilo que haviam feito em nome de Jesus. Esse texto de Mateus capítulo 10, que fala do retorno dos 70, do envio e do retorno dos 70, e eles voltam alegres porque tinham feito alguma coisa. Jesus fala assim: alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no céu. E significa que qualquer ação que a gente faça, a glória toda pertence ao nosso Deus. Qualquer atitude, qualquer ação prática que venhamos realizar, seja para a honra e glória do nome do Senhor. Porque fomos salvos pela graça para efetuar as boas obras do reino. Então a igreja, ela deve evitar uma missão parcializada ou mutilizada, e apenas enxergar um aspecto da missão. Quando precisamos enxergar o evangelizar, o ensinar, devemos enxergar as ações comunitárias, sim, tendo em vista batizar aqueles que se convertem, mas integrá-los na coinonia, para que eles vivam também esse ciclo, esse tripé de evangelizar, de ensinar e de servir. Creio que essa é a esperança dos textos bíblicos que são colocados para todos nós. Precisamos ser a igreja, como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, fora dos portões. Devemos ser a igreja que leva em conta os dons e as vocações. Não temos pessoas iguais, mas temos pessoas que têm vocações diferentes, todos cumprindo a missão de Jesus Cristo aqui na terra. Possamos guardar essa palavra no nosso coração. Gostaria de compartilhar com os irmãos alguns slides aqui e mostrar um exemplo de uma comunidade, entre outras que temos alcançado nos sertões. Pode ir, querido. Eu só separei esse slide aqui, esse cartaz aqui, só para mostrar para os irmãos que as ações que nós fazemos por conta da nossa missão, da nossa visão, não por conta dos aspectos ou dos recursos financeiros que temos. Eu digo que esse é o projeto mais barato do mundo. Ele tem 11 anos, entregou 1 milhão de pães. Eu estou falando de uma cidade pequena, viu, queridos? Por isso que 7 mil habitantes não impactem, mas para quem conhece Imaculada, que sabe que é uma cidade a zona urbana deve ter 7 mil habitantes, então todos os dias dezenas e dezenas de crianças são alimentadas através de 10 centavos de irmãos da igreja local, de pessoas da própria comunidade não cristãs e, pontualmente, alguns irmãos que fazem ofertas pontuais, como a igreja aqui, os irmãos aqui já fizeram. É feito por voluntários. Ele começou de uma necessidade que teve na minha rua, do lado da minha casa, uma família que pediu um alimento, porque estavam sem comida. O esposo, no corte de cana,
no interior de São Paulo, cortando cana, e a mulher com 4 filhos, um doente, e os 3 indo para a escola. E eu lembro que eu e minha esposa entramos lá, eles estavam comendo caldo de feijão com farinha, porque não tinha comida, para ir para a escola, antes das 7 horas da manhã. E como qualquer igreja, qualquer irmão pode fazer, nós voltamos para a igreja e compartilhamos com alguns irmãos, levantamos uma cesta de alimento para 20 ou 30 dias para aquela família. Porém, aquilo queimou no nosso coração. O que podemos fazer para ajudar não só essa família, mas as crianças da comunidade que passam por isso? Um governo injusto, as crianças vão para a escola e não tem merenda escolar, muitas vezes, ou tem uma semana e 2 não, e as crianças já vão para a escola com fome. Então, levantamos na igreja 10 irmãos que levantassem mais 15 pessoas. Estou falando de um contexto em que as pessoas da nossa igreja são Bolsa Família ou são aposentados, ou algum outro funcionário público de prefeitura. Então, aí alguns irmãos toparam o desafio, e até hoje nós temos voluntários da igreja que vão mensalmente, batem na porta da pessoa da comunidade, e dizem assim: eu vim buscar a sua contribuição para o projeto Pão Nosso de Cada Dia, R$3 por mês. E a gente amplia isso, e todo mês a pessoa vai direto na igreja, não vai na igreja, vai direto na padaria, que já é nossa parceira, né? Imagina uma padaria que vende pão para a gente a 10 centavos há 11 anos. O pão lá é mais caro, mas o projeto custa 10 centavos, né? E aí, todo ano a gente avalia, todo ano tem avaliação das famílias que estão recebendo para não ser viciante. Então há um rodízio de famílias, né, que tem critérios para participar do projeto, que tem que ser de baixa renda, né? E na igreja tem projetos de habilidades manuais, e as mulheres produziram uma sacola. Essa sacola é reutilizável para que o projeto também contribua para o meio ambiente, para ninguém jogar aquela sacola plástica no lixo. Todas as cidades, muitas cidades são sujas, né? E aí, há 11 anos a gente tem esse projeto. Vamos passar, querido. Essa experiência, irmãos, é da comunidade quilombola Fonseca, onde a Cleonice teve a oportunidade de ir lá ministrar para crianças quilombolas, né? Tem em torno de 42 famílias. Quando chegamos lá em 2007, os processos comunitários não são rápidos, não são tomodoril, resolver as coisas assim, no estalar de dedo. Então chegamos, conhecemos essa comunidade, eu fiquei impactado. Eu sou sertanejo, né? Padeço das realidades sertanejas. Nós, nos últimos anos, são 6, 7 anos de uma situação hídrica muito desfavorável, além do contexto já semiárido. Por exemplo, na minha casa, meus filhos, eu tenho um de 17 e um de 12 anos. Então, recentemente a gente dava para eles 2 garrafas PETs para eles tomar banho com água. Porque comprar água, 1.000 litros de água, R$45 por mês, água que dá para tomar banho, não é fácil, né? Então, na nossa região, a gente sabe, a gente experimenta o que é isso. A gente vive o que é isso. Então, chegamos a essa comunidade, eu fiquei impactado com a realidade dela, há 11 anos atrás. Antes do Evangelho, sem água, sem dignidade, sem voz, sem esperança, sem estrada, sem futuro, sem Cristo, sofrendo com êxodo rural. E uma comunidade que não tinha nenhum cristão, nem a presença da igreja lá, da igreja evangélica. E quando conhecemos a comunidade, o presidente da comunidade lá, seu Luiz, é um lutador, o guerreiro da comunidade. E ele disse assim: pastor, nós não somos tratados como gente. As pessoas nos chamam na cidade de os negros do Fonseca. Ninguém quer chamar o nosso nome. Então, não tinha estrada, uma situação horrível daquela comunidade. Todas as casas lá, 90% das casas de pau a pique. Então, essa realidade existe em dezenas e centenas de comunidades que nós percorremos no sertão. Primeira visita minha em 2007, esse registro é dessa época, né? Nossa primeira visita ao Fonseca no dia 4 de abril de 2007. Pode ir, querido. Uma região muito seca e sofrida. Sim, olha lá. Isso eram filas de jumento com as crianças percorrendo 3 quilômetros para ir buscar água. Certo? E tem lugar que o jumento cai. É tão íngreme as ladeiras assim que tem animais que caem. E outra coisa, eles iam lá, pessoas da comunidade iam lá, aproveitavam para tomar banho, mas um percurso de 3 quilômetros, o cara andando a pé, pastor, quando voltava tinha que ter outro banho já, né, para compensar a viagem. Essa é a realidade, né? Dessa comunidade era a realidade dela. As casas de Ufão, aqui moravam 4 pessoas, certo?
Então você vai ver já que essa realidade mudou. 4 pessoas. A maioria das casas eram assim. Pode passar. Mais uma casa lá do Fonseca, né? E a minha infância eu vivia assim, né? Carregando água, na garupa. Meu pai tinha um jumento, né? E a realidade dessa comunidade era assim. Isso tira o tempo das crianças estudarem. A maioria das mulheres tem problema de coluna, problemas ósseos, devido ao grande esforço para a sobrevivência, né? O povo do Fonseca é maravilhoso e Deus está transformando suas vidas em realidade. É encantador as crianças, os jovens de lá, né, cheios de vida, um povo bonito, né? Então, o primeiro projeto que nós fomos lá, fomos convidados pelo pastor local, a gente desenvolve perto lá de Manaíra, a desenvolver um projeto de poços, que é um dos projetos que a gente desenvolve há 27 anos. São 264 poços já perfurados, Paraíba, Pernambuco e Ceará, em 26 anos. A igreja ela surge em 1938 com essa perspectiva, né? de missão integral. Então, esse é uma imagem de uma perfuração de um poço lá. Esse poço aqui já é o resultado desse trabalho lá. Em 2007 nós tentamos, a primeira perfuração deu vazia, o risco de não dar água é muito grande no sertão, por causa da formação geológica, né, que é só rocha, então tem muita complicação. Então perfuramos o poço em 2007, não deu água. Aí voltamos em 2012 para fazer uma outra perfuração, foi quando deu água aqui, né? Quando perfuramos o poço, vou contar uma história rapidinho para os irmãos. Toda comunidade tem muitas histórias, né? Mas dentro da comunidade não foi possível encontrar um local adequado para locação, para localizar a perfuração do poço. E só tinha um lugar na comunidade que, dessas 42 famílias lá, só tem uma de pele branca. E só dava água, pastor Beto, nesse local da família de pele branca. E a resposta foi, se for para dar água a todos os negros, não, ninguém cava poço aqui. Não permitiu perfurar o poço, que foi um problema para a gente. E agora, vamos perfurar o poço noutra comunidade, vizinho, que ficava a 3 quilômetros de distância. Mas como? Se o nosso projeto ele só tem uma distância de 200 metros de tubulação. E aí, precisamos fazer uma mobilização maior de interesses, de recursos, para ir fazer um poço a 3 quilômetros e em linha reta 1.400 metros. Pela estrada, ou que a gente pode chamar de estrada, fazia isso, mas em linha reta dava 1.400 metros. E conseguimos um poço com 4.900 litros de água por hora, que é uma redenção, certo? É uma redenção para aquele local. E todo poço que a SEV faz, ele tem que ser doado o terreno para a comunidade, para que todo mundo tenha acesso. E esse senhor que foi doar a terra, a doação só é feita após a perfuração. Então, quando a perfuração foi feita, quem chega para comprar o terreno? Vou dizer quem? O prefeito da cidade. Chega e diz assim, deu água aqui no poço que os irmãos estão fazendo com vocês? Deu. Para o poço, só dizendo para os irmãos que todo o processo é comunitário. A gente não chega lá com a máquina e perfura o poço. Tem várias reuniões para empoderamento da comunidade, para que haja sustentabilidade do projeto. Reunião com a associação, reunião com a escola, reunião com os líderes, reunião com a igreja local que está mais próximo, precisa participar, né? E aí o prefeito quis comprar. E o terreno que valia mais ou menos 16, 17 mil reais, eu estou falando de um terreno, uma propriedade, certo? Vários, aqui chama hectare, vários quadros de terra lá. O prefeito falou assim, eu vou comprar por 35, agora você não faz a doação nem para a igreja, nem para ninguém. E o senhorzinho lá disse assim, eu já dei a minha palavra, não volto atrás. Se quiser comprar, compre, mas o local do poço, que é 4 metros quadrados doado, veja só, 4, 5 metros quadrados, aqui onde é feita a perfuração. Isso eu já dei a palavra e não vou voltar atrás. Só para dizer que desenvolver missão integral é resistência, porque a água significa libertação. Lembra de Isaías 61? Jesus veio apregoar o reino de Deus aos pobres, libertação aos oprimidos? Pode passar aí. E para a glória de Deus, deu essa água lá. Vamos lá, irmãozinho?
Então, são imagens de pessoas lá da comunidade. Aquele de chapéu, volta aí só para mostrar que eu estou ali no meio, né, com a camisa da SEV ali. Pode ir lá, meu irmão. Essa foi uma reunião com a comunidade. Pode passar, só para os irmãos ir conhecendo a realidade da comunidade. E depois de 8 anos na comunidade, foi construída a igreja. Naturalmente, o projeto, o trabalho que a SEV faz não é como isca, porque naturalmente o cristão onde ele está, ele deve testemunhar de Cristo, ele deve pregar o evangelho em qualquer lugar que ele for, que ele estiver. Seu testemunho, mesmo sem fala, já pode ser uma pregação do evangelho. Então, foi construída a igreja local. Esse é um culto com pessoas da comunidade. O evangelho integral a partir do projeto POS se transformando o Fonseca. Essa é uma realidade que a gente convive com ela. Chega numa comunidade sem nenhum cristão e naturalmente a coisa vai caminhando, né? A gente não faz em troca. Então tá lá, ó, esse culto aí foi de inauguração lá do templo, culto de inauguração do templo no Fonseca. E dentro da comunidade tem um projeto que acontece há muitos anos também. Esse aqui a gente está falando de uma comunidade, mas isso acontece em muitos lugares diferentes. O projeto Quatro Pernas também abençoou o Fonseca. Quatro Pernas, a Eliel chama de quatro patas, porque às vezes a gente se atrapalha, né? Quatro Pernas é uma doação de cabras ou ovelhas para famílias em situação de vulnerabilidade, que precisam de uma ajuda para incentivar a renda, né? É um animal que ele é adaptável à nossa realidade, é semiárida, porque na seca, né, na estiagem ele aguenta, ele suporta, ele come casca de madeira, ele resiste a isso. Produz leite, então o leite já serve para as crianças, né? O leite é mais nutritivo do que o leite da vaca, né? E a família recebe um animal ou dois e ele devolve a primeira cria para o projeto, que vai servir a outra família da comunidade ou para outras comunidades. Então esse projeto tem muitas comunidades do sertão, certo? E dentro do Fonseca tem o projeto Quatro Pernas abençoou o Fonseca. Então é um projeto de geração de renda. Porque você vai ver que existem ações, às vezes, que é necessário. Você vai ver aí assistencialistas. O Pão Nosso de Cada Dia é uma doação. Mas nós temos projetos desenvolvidos, irmãos, que é para a pessoa trabalhar, produzir a sua renda. Nós temos casos, queridos irmãos, que a pessoa ele recebeu uma cabra ou duas e agora tem rebanhos de gado. 4, 5, 6 rebanhos de gado. Ele transformou aquelas cabras num rebanho maior, né? Pode ir, meu irmão. Dentro do Fonseca, esse projeto no Fonseca foi feito em parceria com a comunidade de Atos, a Igreja Comunidade de Atos, que apoiou esse projeto aqui, ó, que é desenvolvimento de hortas agroecológicas a partir dos poços ou de algum manancial hídrico que já tinha na comunidade. Então, as famílias aqui são 3 famílias que cultivam hortas dentro do Fonseca. Então, eles plantam para o seu próprio consumo, melhora a qualidade alimentar e sem uso de agrotóxico, e também eles vendem o excedente da produção. Eles vendem na própria comunidade e também, quando é possível, levam para a cidade para vender, né? Esse projeto, todo ano nós, pelo menos, realizamos um projeto desse. Ele muda a história das famílias. Ele muda a situação das famílias. Esse trabalho aqui, esse projeto que chama Plantação, Projeto Plantação. Olha lá, é Dona Rogal, ó, uma das mulheres da comunidade, certo? Já com ali é beterraba, né? Não sei se dá para enxergar, mas beterraba. Então está ali. Vou passar. Olha a felicidade agora, né? Da mulher lá, produzindo coentro, produzindo alface, produzindo abobrinha, produzindo quiabo, né? A partir da água daquele poço, que tem toda aquela história que nós já acabamos de falar. Dentro do processo também nós temos oficinas de saúde, temos oficinas do uso consciente da água e oficinas para que eles possam utilizar. Aí participa assistente social, participa técnicos agrícolas, geralmente são voluntários que nos apoiam e vão nos ajudar nesse processo. Aqui é uma oficina de saúde da mulher, na comunidade, certo? Essa comunidade ela tem muita mudança. Se você chegar lá hoje, ainda vai se sentir impactado. Mas quem esteve lá 11 anos atrás, sabe que as pessoas não tinham confiança de conversar conosco, não saíam para conversar, né? Hoje as mulheres
Não tem agente de saúde nessa comunidade, infelizmente. Tem comunidades que não têm um agente de saúde. Por isso que a igreja às vezes tem que fazer esse trabalho aí, né? De falar da saúde também. Trabalhar com a saúde básica, né? Olha as casas lá, a maioria das casas eram assim, certo? Só que no processo a igreja também participa da questão de defesa de direitos, para que a comunidade conheça os seus direitos, vá ao governo municipal, vá ao governo estadual, procurar os seus direitos. E essa comunidade tem feito isso, certo? Por exemplo, quando a gente chegou lá, só tinha um professor para as quase 70 crianças da comunidade, para multisseriado. Então, quem é professor aqui entende o que é dar aula para 20 crianças numa sala e o que é dar aula para quase 60 crianças ou mais, todas as séries numa sala só. Quem trabalha com criança aqui pode dizer misericórdia. Se fosse o pentecostal, dizer misericórdia 3 vezes, né? Pronto. Então a irmã sabe. Então veja a problemática. Aí o que acontece? E nós, com a presença da igreja lá, falando assim, vamos fazer um baixo-assinado, vamos na prefeitura. E agora, pastor Beto, tem 2 professores. Glória a Deus, aleluia. Mas, irmãos, a gente está falando de problemas históricos. Sim, lidamos também com a questão do meio ambiente. Porque dentro das oficinas, o processo de posse e plantação não é só um processo, irmãozinho, vamos lá, chega, faz hoje, amanhã. Não, é um processo que demora. E aí tem oficinas também com relação ao meio ambiente, que o problema do lixo também é sério. É outro fator já também. Aí, por causa dessa inserção de defesa de direito, o que é que está acontecendo no Fonseca agora? Construção de casas dignas. Pessoas de 80 anos de idade que moravam naquelas casas, hoje estão com casas assim. Você diz assim, poxa, a igreja tem alguma coisa a ver? Me permita dizer, com política, a gente tem influência na política nesse sentido, no bom sentido da gente ir lá, cobrar, exigir. A gente tem feito isso nos projetos, certo? Então a gente não, graças a Deus, não faz parceria com político, né? Mas vai atrás dos direitos de todos lá, né? Participação da igreja mobilizando comunidades em busca dos seus direitos. Ainda tem casas, certo? De 40 e poucas casas, mas ainda faltam mais ou menos umas 16, 17 casas lá, certo? Tem muitos desafios ainda essa comunidade. Seu Cícero é uma figura emblemática, ele chega lá assim, sertanejo não é de dar beijo, irmão, mas esse um aqui ele é bem carinhoso, assim, ele chega lá, aí os colegas meus assim, que são tipo um machão, o pastor Robério, as irmãs conhecem aqui, que é um morenão assim, e não, seu Cícero, não vem me beijar não, ele diz, não, eu amo você, né? Aí seu Cícero, ela é da comunidade, é uma figura emblemática, a gente gosta muito dele. A assistência social, às vezes, é necessário, certo? Levar uma cesta de alimento, mas você veja que a gente trabalha um ciclo para ir tirando a comunidade da dependência, né? Então, é necessário, às vezes, ir com a cesta de alimento, porque são mulheres cujos maridos vão embora para o sul, o sudeste, né? E às vezes não voltam mais, às vezes voltam doentes, né? Então nós tivemos um trabalho aqui de 9 meses dentro da comunidade com assistente social, visitando casa por casa, né? E aquelas famílias em carência maior, sim, receberam durante algum período uma cesta de alimento. Mas é algo temporário, né? Pode passar, irmãozinho. Já uma perspectiva, ó, a missão integrar os desafios do sertão, né? Aí aqui também a gente gosta, certo? A comunidade Atos também nos ajuda com isso aqui, ó, com os coletes, com a bola, né? Então, além dos problemas de seca, tem problemas também com drogas, essas coisas aí. Então, nós temos um projeto lá que a gente chama Esporte em Ação, ou Ação Esporte, e incentiva as crianças e adolescentes a praticar esporte. E isso acontece não só nessa comunidade, irmãos, em vários lugares diferentes. Nós temos filas de comunidades esperando apoios assim. Ajudas desse tipo aqui, né? Ainda pertinho da igreja, o campo é quase de frente da igreja, né? Então, se fosse há séculos atrás, era, né? Nosso pastor, que ele é inglês, chegou há 46 anos aqui no Brasil, ele disse que quando chegou aqui no Brasil, vinha todo empolgado para jogar a bola. Quando ele chegou, era proibido os crentes jogar a bola. Ele disse, como é que pode, né? Vem para o Brasil, que é tricampeão do mundo em 70, e não pode, o jovem não pode jogar. Ele disse que marcou um jogo de futebol com a igreja presbiteriana de Patos e com a igreja ASEV. Aí disse que os irmãos do contra foram para o culto de oração, de joelho a orar, para os irmãos se dar mal lá no campo, né? Ele lembra disso. Ele disse, mas graças a Deus ninguém saiu com a perna quebrada não, só saíram com aquele peso assim que os irmãos não queriam que eles fossem jogar a bola, né? Os jovens. Mas está lá, ó,
11 anos depois, certo? Tem mais ou menos, olha, irmãos, tem 14 pessoas com a decisão firme. Parece loucura, mas é um desafio. O sertão é assim, não existe magia. Esse negócio assim de dizer, vamos plantar uma igreja num mês, vamos plantar a igreja em 2 meses. É um trabalho contínuo. Existem contribuições de avanços missionários, de projetos missionários que acontecem, que são saudáveis para a igreja, são saudáveis para a região, mas o trabalho tem que ser um trabalho perseverante e permanente, muitas vezes. Né? Algumas pessoas que se preocupam, missão integral, isso não vai tirar o foco da igreja, de adorar a Deus, de evangelizar, irmãos. Quem é cristão em todo lugar. Né? Então o evangelismo tem que estar envolvido. Imagina eu vou passar 6 meses, 9 meses numa comunidade, levo minha Bíblia, levo os folhetos, né? Vez ou outra a gente recebe um pacote de folheto da Sociedade Bíblica do Brasil, ou algum irmão, irmã que doa folhetos, mas não só isso, a gente vai para conviver, vamos se encarnar com a realidade da comunidade. Não é só o beija-flor que dá um cheirinho, não. A gente tem que vivenciar isso. Nós precisamos vivenciar isso. Então, esse aqui numa comunidade, né, onde vai jovens de igrejas, né, inclusive com a permissão dos pastores aqui dessa igreja, as portas estão abertas quando quiserem ir para um tempo também, uma semana no sertão, 5 dias, querem pegar os avanços missionários, os mini-avanços que a gente realiza em comunidades diferentes, lugares como esse aqui, ó. Então, todo ano a gente tem impactos, aí teatro, dança. Então, o que envolve evangelismo a gente faz, né, dentro de todos os projetos. Não sei se dá para a gente enxergar, mas a gente poderia ler esse versículo de Mateus 9, se for possível. Vamos lá? E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda enfermidade e toda doença entre o povo. Quando Jesus falou isso, em Jerusalém tinha mais ou menos 400 sinagogas. Mas ele não se detinha o tempo dele só nas sinagogas, ele percorria. Ele ia onde as pessoas estavam. A comunidade quilombola do Fonseca, assim como a SEV, lá eles têm mais de 80 anos hoje. Depois de 80 anos, pela primeira vez, eles sabem o que é uma água numa torneira. A maioria das casas hoje, as mulheres não fazem mais aquele percurso, as crianças não fazem mais aquele percurso. E tem uma igreja na comunidade acessível a eles. Mas o reino de Deus, e eu digo, nem todo mundo daquela comunidade vai se converter, eu acho. Mas o reino de Deus chegou para toda aquela comunidade. Toda a comunidade experimenta o que é reino de Deus a partir da igreja. E essa deve ser a nossa preocupação. Jesus, quando viu o jovem rico lá, que ficou triste porque não queria praticar a missão integral, o jovem não queria praticar a missão integral, distribuir os seus bens para quem? Para os outros? Não. Mas Jesus mesmo assim o amou. Então o papel da igreja é esse, amar, independente de que se a pessoa vai para o céu ou não. Tomara que vá, queremos que vá. Estamos trabalhando para isso. Porém, o papel da igreja é ser fiel à missão dada por Deus. Esse versículo é emblemático nosso. Pode clicar aí, irmãozinho. Vai aparecer o versículo aí. Essa é uma criança lá do Fonseca. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Só para mostrar, projeto Poços. Pode ir passando, irmãozinho, só para ter uma ideia do que é. Projeto 4 Pernas. Projeto Plantação, já falamos para os irmãos. Esse é o biodigestor. A gente teria uma apresentação para cada projeto. O biodigestor é um projeto assim, que revoluciona, porque a pessoa não vai mais desmatar, não vai mais comprar gás. Lá no sertão a gente diz, glória a Deus quando isso acontece. A partir dessa tecnologia aí, ó, muito simples, não é tão cara, porém nunca mais a pessoa vai comprar gás usando, paz meus jovens aqui, uma lata de esterco de vaca por dia, ou de porco. Então, vai ter um biodigestor como esse pode servir para 2 famílias, certo? A principal função dele é gás de cozinha, mas porém, lá no sertão a gente não usa muito essa questão de água quente. Quem vai para lá sofre um pouquinho de chuveiro quente. Nas comunidades rurais, nas cidades pequenas, é pouca gente que sabe o que é isso, viu? O que acontece? O pessoal já foi para a minha casa e sofreu, né? Aqui da região.
Mas o que acontece? O biodigestor pode acabar com esse problema de desmatamento e da questão de renda, né? Imagina aí, a pessoa economizar todo mês um bujão de gás. Então a gente também desenvolve essa tecnologia aqui em alguns lugares lá. Pode. A apicultura, né? Tem também, nós temos um projeto de apicultura, de apoio a famílias, tudo questões de geração de rendas. Pode passar. Tem mais algum? Flor do Sertão, trabalho com mulheres em situação de violência em Patos. E nós queremos, o pessoal que conhece aqui, eu vou me direcionar a elas, Genesic, nós queremos levar esse projeto lá para o Fonseca, para trabalhar desenvolvimento de renda com as mulheres, a questão cultural e meio ambiente. Porque não há, hoje o Fonseca ainda tem essa problemática, como sobreviver? O êxodo rural é muito grande. Então, esse projeto acontece na cidade de Patos, mulheres em situação de drogas e violência, faz 3 anos que temos esse projeto lá, e queremos migrá-lo, a gente não sabe como, nem como, mas se Deus assim permitir, para aquela comunidade lá que vocês viram. Né? O Ação Educar, né? Assim, eu sou apaixonado por esse projeto, porque ele começou com a minha mãe, mas hoje tem várias cidades esse projeto. Na minha cidade começou com a minha mãe, né? Mas é um projeto que tem várias cidades de apoio escolar e maternal, para apoiar as crianças. Num tempo que não havia programas do governo como Acelera, o Mais Educação e outros, nós já tínhamos esse trabalho aqui, que é em 14 lugares diferentes. Certo? Mais ou menos perto de 700 crianças são atendidas diariamente com o programa Ação Educar. E aí tem várias características diferentes do Ação Educar. Né? Lá em Imaculada nós temos um playground, que cadê tu? O irmãozinho ali ajudou a pintar, até lá está o desenho bonito hoje, né? Ele foi lá, não ajudou a pintar, ele criou um desenho novo lá, uma pintura nova, né? Então está lá muito bonito. As irmãs também pegaram no pincel, né? A gente faz muita mobilização assim das pessoas da comunidade, da igreja, para estar ajudando nos projetos, né? Que acontece pelas pessoas da igreja.